Fala pessoal do Futebol na Veia, para quem ainda não me conhece, meu nome é Giovana Oliveira e hoje eu tô aqui para contar um pouco para vocês sobre o Campeonato Brasileiro Feminino A1 e fazer um resumo dessas 3 primeiras rodadas que aconteceram até agora. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube que comente aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos e também que curta e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo para vocês. Então, vamos lá. Para quem ainda não sabe, o Campeonato Brasileiro Feminino começou no dia 8 de fevereiro. E até o momento, como eu falei, nós já tivemos 3 rodadas. Dessas 3 rodadas, 3 times estão invictos, que é o Santos, a Ferroviária e o Corinthians. Mas o Santos está aí liderando a tabela. O Santos tem um saldo de gols superior aos outros times, que é de 9 gols, enquanto a Ferroviária tem um saldo de gols de 8. E o Corinthians tem um saldo de gols que está em 6. Na primeira rodada, o Santos marcou um 4-0 contra o Flamengo. Na segunda rodada, fez 3-0 contra o Iranduba. E agora, na terceira, fez 2-0 contra a equipe do Cruzeiro. Um dos grandes destaques do Santos é justamente a principal aposta do clube para esse ano, que é a jogadora Cristiane. A Cristiane veio do São Paulo como um reforço para o time e está fazendo ótimas partidas. Marcou nos 2 primeiros jogos e está conseguindo se destacar bastante. Além da Cristiane, nós temos como um dos destaques a jogadora Kathleen, que também marcou em 2 partidas e está contribuindo muito para essa boa fase do Santos aí nesse começo de temporada. Logo depois, como eu já falei, nós temos a equipe da Ferroviária. A Ferroviária também está mantendo a boa fase do ano passado, né? Para quem não lembra, a Ferroviária ganhou o Brasileirão no ano passado e também aí foi para a Libertadores, teve um excelente desempenho, fez excelentes partidas e esse ano está mantendo aí essa risca, né? Na primeira rodada, o time fez 4-0 contra o Audax, na segunda fez 2-1 contra o Minas e Cesp e depois, para fechar, fez 4-1 contra o Palmeiras. Entre os principais destaques da Ferroviária estão justamente jogadoras que foram contratadas para esse ano, como a jogadora Chu, que eu falei um pouco para vocês no último vídeo. Para quem não sabe, a Chu é uma atleta da seleção brasileira, esteve aí presente nas últimas convocações da Pia e está fazendo bons jogos pela Ferroviária. Já conseguiu marcar pelo time na primeira rodada e está se destacando. Além disso, nós temos a Sâmia, que eu diria que é a principal jogadora da Ferroviária no momento. A Sâmia marcou em todos os jogos até agora e está tendo um excelente desempenho. E além disso, nós temos a Patrícia, que eu também daria um destaque, porque está contribuindo muito para esse bom desempenho do time, está auxiliando muito as jogadoras e também está conseguindo marcar. E aí, logo depois, nós temos a equipe do Corinthians, que também é um grande destaque do futebol feminino, né? Todo mundo conhece a equipe do Corinthians. No ano passado o time ganhou a Libertadores, conseguiu levar o Paulista também. Quase levou o Brasileirão, né? Foi para a final com a Ferroviária e perdeu, mas está conseguindo manter esse bom desempenho nesse ano. Na primeira rodada, o Corinthians fez 3-1 contra o Palmeiras, na segunda fez 2-1 contra o Avaí Kinderman, que também é um time super tradicional do futebol feminino, e fechou com 3-0 contra o Audax. Entre os principais destaques do Corinthians nesse começo de temporada estão algumas jogadoras que já são conhecidas pela torcida, que é a Giovanna Crivellari e a Vitória Albuquerque. As 2 jogadoras já conseguiram marcar, estão contribuindo, estão colaborando com o time, estão fazendo ótimas partidas, tendo bons desempenhos. E também, como eu já falei, são reforços já antigos do clube. O Corinthians também trouxe a Andressinha para esse ano, e que a torcida está começando a ver a Andressinha se soltando um pouco agora, mas ainda estão esperando um melhor desempenho da atleta. Em quarto e quinto lugar, nós temos 2 equipes que conseguiram ter um bom desempenho no ano passado e que esse ano estão conseguindo manter essa boa linha aí de jogo, que é o Internacional e o Avaí Kinderman. O Internacional não perdeu nenhuma vez até o momento, então o time tem 2 vitórias e um empate. Na terceira rodada, o time conseguiu fazer um 6-1 contra a equipe da Ponte Preta, então deu uma animada mais ainda na torcida. E eu acho que um dos destaques do clube até o momento é a jogadora Bianca Brasil. Eu já conversei um pouco com vocês sobre a Bianca no último vídeo. Ela é uma jogadora que já fez parte da equipe do Internacional, contribuiu para um título importante do clube e voltou agora
e tá mostrando porque é tão querida pela torcida, né? A Bianca já conseguiu marcar, está auxiliando bem as outras atletas, então está sendo o grande destaque do time nesse ano. Além disso, nós temos, logo depois, como eu já falei, o Avaí Kinderman. O Kinderman tem 2 vitórias e 1 derrota até o momento. A derrota foi justamente contra a equipe do Corinthians, que, como eu já falei, está invicta. O Kinderman começou muito bem no campeonato. Na primeira rodada, o time fez uma goleada de 7-0 contra a equipe do Vitória. E logo depois, nós temos 3 equipes que subiram esse ano para o Brasileirão A1, que são o Grêmio, o Cruzeiro e o São Paulo. O Grêmio e o Cruzeiro estão apresentando um desempenho bem semelhante. As 2 equipes tiveram até o momento 2 vitórias e 1 derrota. O Grêmio tem um saldo de 3 gols, enquanto o Cruzeiro de 2. Então é por isso que o Grêmio está em 6º e o Cruzeiro em 7º. Logo depois, em 8º lugar, nós temos a equipe do São Paulo. O São Paulo não começou tão bem assim, né? Começou com uma derrota, depois teve empate. E aí no último jogo o time mostrou porque veio, né? E conseguiu fazer um 3-1 contra a equipe do Flamengo. Um dos destaques da equipe do São Paulo é justamente a jogadora Gláucia, que veio nesse ano, né? Veio da equipe do Santos. A Cristiane, que era jogadora do São Paulo, foi para o Santos. E a Gláucia veio para o São Paulo. A jogadora começou meio tímida, mas conseguiu se soltando ao longo das partidas e conseguiu marcar contra o Flamengo no último jogo. Logo depois, em 9º lugar, nós temos o Iranduba. O Iranduba já era uma equipe que estava no Brasileirão A1. Ano passado conseguiu ter um desempenho ok e esse ano está conseguindo se manter, né? O Iranduba ganhou na primeira rodada e acabou perdendo nas 2 últimas. Mas um dos destaques é que na primeira rodada o time fez uma goleada de 4-0 contra a Ponte Preta e acabou desanimando depois, né? E aí, logo depois do Iranduba, nós temos a 4ª equipe que fecha o grupo de times que subiram no ano passado, que é o Palmeiras. O Palmeiras, até o momento, perdeu no primeiro jogo, ganhou no segundo e perdeu no terceiro. A jogadora Carla, que já é conhecida pela torcida, está sendo o grande destaque do time nesse ano. A Carla marcou em todas as partidas e está conseguindo trazer esse arzinho de esperança para a torcida do Palmeiras. E além disso, nós temos também a atleta Bia Zanerato, que foi anunciada recentemente pelo clube, e que a torcida está esperando ansiosamente para ver a Bia jogando, também ali para contribuir para essa esperança e talvez melhorar o desempenho do clube ao longo das próximas rodadas. E em 11º lugar, nós temos outro time que já estava no Brasileirão A1 no ano passado e que também conseguiu um desempenho ok, que é o time do Minas e CESP. Até o momento, Minas e CESP tem 2 derrotas e 1 vitória. A vitória foi justamente contra o time do Vitória, que não está passando por uma boa fase, como eu vou contar para vocês já já. E as 2 derrotas foram contra 2 equipes que estão vindo bem fortes esse ano, né? Que é a Ferroviária, que, como eu falei, está invicta, e a outra equipe é a do Grêmio, que subiu esse ano, mas está conseguindo aí jogar de igual para igual com os times que já estavam no A1. Então, dá para entender um pouco desse desempenho do Minas e CESP, né? O time acabou perdendo para 2 equipes que têm um nível técnico um pouco superior e venceu contra o Vitória, que é um time que não está com um desempenho tão bom. Em 12º lugar, surpreendentemente, nós temos o time do Flamengo. O Flamengo no ano passado levou o Campeonato Carioca, teve um excelente desempenho, trouxe muitos reforços para esse ano e mesmo assim o time ainda não conseguiu dar aquela liga que a torcida está esperando. Até o momento, o Flamengo perdeu a primeira rodada, ganhou na segunda e perdeu na terceira. Então, como eu falei, o time não está passando por uma boa fase e a equipe ficou ainda mais desanimada depois do último jogo contra o São Paulo, né, que acabou levando um 3-1. E aí, logo depois, em 13º lugar, nós temos um time muito tradicional do futebol feminino, que é a equipe do São José. São José começou mal, perdeu as 2 primeiras rodadas, mas conseguiu dar um arzinho de esperança para a torcida na última rodada, porque conseguiu vencer. E um dos destaques do time é a jogadora Milena, que marcou 2 gols aí na última rodada contra o Iranduba e que está tendo um bom desempenho também, também está trazendo essa esperança para a torcida. E aí,
Logo depois, em contrapartida aos 3 times que estão invictos, nós temos 3 times que não venceram nenhuma vez ainda, que são o Audax, o Vitória e a Ponte Preta. O Audax e o Vitória ainda não marcaram nenhum gol no campeonato, e a Ponte Preta só marcou 1, mas a Ponte Preta está na lanterna porque sofreu mais gols do que os outros times. Então, até o momento, o Audax sofreu 10 gols, o Vitória sofreu 12 e a Ponte Preta sofreu 14 gols. Então, por isso o time está aí na lanterna do campeonato. Então, são os destaques negativos desse começo de Brasileirão 2020. Então, é basicamente isso. Esse é um resumo das 3 primeiras rodadas, né? Dei uma passada rápida na tabela e expliquei um pouquinho sobre cada um dos clubes para vocês. Nesse sábado, dia 29, começa a 4ª rodada, então acompanhem. Os jogos estão sendo transmitidos no site da CBF e também na Band, às 2 horas no domingo, é possível assistir uma das partidas da rodada. Então, vamos acompanhar e vamos dar essa força para o futebol feminino brasileiro. É basicamente isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, como eu já falei no começo do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos, porque esse vídeo aqui é uma sugestão de vocês. E também curtam e se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo. Meu nome é Giovana Oliveira e eu vejo vocês no próximo vídeo do Futebol na Veia.